É um prazer ter, né, vocês aqui. A gente fazer essa integração foi bem legal, junto com a disciplina, junto com alguns alunos e alunas do laboratório. Alguns de vocês eu não conheço, mas sou a professora Roberta e quando quiserem podem conversar comigo. Trabalho com a parte socioambiental. Enfim, das boas-vindas e dizer que acho que vai ser muito legal. Estou doida para aprender também, que eu não sei usar esse programa, enfim, Parsifal. Parsifal. Obrigado. Elmara, quer falar alguma coisa antes de começar? Bom, boa noite a todos, né? Todos e todas. A gente está compartilhando esse momento aqui, congregando, né, com os alunos da professora Roberta, do laboratório a qual ela faz parte, e com os alunos da disciplina de metodologia nossa lá do PPGA, porque a gente entende que hoje a gente não consegue mais fazer somente aquela revisão mais simples, né, que eu brinco dizendo que é só direto ao Google, né? Então a gente precisa de uma revisão mais direcionada ao teu tema, e esse mapeamento sistemático, a ferramenta que a gente vem, que nós aprendemos durante o nosso projeto, né, que o professor Cerufo, o Vitor, que é o nosso voluntário do projeto também, bolsista voluntário, então a gente quer compartilhar com vocês essa experiência que é, sem dúvida, muito proveitosa para qualquer pesquisa, qualquer área de atuação em que a gente queira fazer um estado da arte mais aprofundado e que nos embase com referencial teórico mais atual. Bem, obrigado, Elmara, Roberta. Na verdade, só para contextualizar, a Roberta tinha feito um convite, né, e logo depois a Elmara falou: seria legal também botar na disciplina. Aí a gente pensou, como a gente sempre faz no PPG, né, ações integradas e juntar. E, na verdade, como é que surgiu essa motivação, né? A gente tem uma parceria com o professor da Universidade do Rio, da Unirio, né, e aí esse professor, ele ministrou um curso dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que era de revisão sistemática. Eu participei desse curso. A gente começou num acordo ali de cooperação com alguns alunos, e a gente aprimorou isso. E, em paralelo, a gente teve, dentro do PPGE, o aceite de um projeto, que é o mestrado acadêmico inovador, onde a gente tem o aluno que fica dentro da empresa, né? Então, tem uma empresa parceira, que é a empresa Solvit, do PCT, e o PPGE, por sinal, muitos dos alunos que fazem parte do projeto, quase todos estão participando, em especial a Ana Paula, né, que é a bolsista do projeto. Então, isso foi em paralelo, e a gente pensou em aplicar esse know-how que a gente acabou adquirindo lá com o grupo dele, dentro do projeto. E aí, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma repaginação dessa apresentação, passou a ser de autoria minha e do Vitor. O Vitor me ajudou nesse processo. E a gente tem a aplicação dessa metodologia a partir do uso de uma ferramenta que pode ser, que é uma das ferramentas que são utilizadas para poder ajudar no estudo secundário, no mapeamento ou revisão sistemática, que é o que a gente vai ver qual é a diferença hoje em dia entre esses dois. Dentro de mapeamento sistemático e revisão sistemática, existem outras subcategorias que eu vou citar também, mas que, se a gente for entrar mesmo na seara, daria uma disciplina completa. Então, a princípio, eu tinha falado: olha, Roberto, eu acho que a gente teria que fazer aí, pelo menos, a gente ministrou esse mesmo curso a pedido do programa de pós-graduação, então, do UNITAI, que é o PPG-SINS, né, que é Metodologia do Ensino Superior. A gente ficou lá 1h30, não foi, Vitor? E não deu conta, né? Era muita pergunta, era muita coisa, foi muito corrido no final. E aí todo mundo correndo atrás do link para rever, porque a gente acabou fazendo muito rápido. Aí eu dei a sugestão, vocês devem ter visto no primeiro convite, que seria de 2 horas. Não precisa ficar 2 horas, porque tem amanhã. A gente vai ficar 1 hora, 1h30 no máximo. A gente dividiu em 12. Então, nesse primeiro momento, para vocês se programarem, a gente vai apresentar a parte conceitual, e no segundo momento, que amanhã, a gente vai apresentar o projeto e a aplicação desse conceito prático. Então, ele é um curso prático. Vocês vão ver como a gente já conseguiu colocar e gerar alguns gráficos muito interessantes sobre indicadores de qualidade de vida na Amazônia, né?
E aí a metodologia ela pode ser aplicada para qualquer tipo de estudo. O estudo secundário é para qualquer coisa. A gente começa desde a pesquisa até lá. Então a gente se apresentou já um pouquinho, acho que eu vou botar aqui em tela cheia, né? Isso, professor, para ficar melhor a apresentação. É apresentar, esse botão. Isso. Não. Não? Só volta lá, aí tem um botão apresentar, aí ele vai para ficar para tela cheia. Do lado de compartilhar. Do ver, menu ver. Apresentar só. Isso, aí mesmo. Beleza. É ruim só que eu não vejo vocês. Então, eu sou o Marcos Serufo, eu sou do Estudo de Tecnologia, que é, mais especificamente, a faculdade de eu trabalho na subunidade Faculdade de Engenharia da Computação e Telecom. Sou do programa de pós-graduação Estudos Antrópicos da Amazônia e agora também do programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica. Né? E o Vitor é aluno do Sistema de Formação do Campus Castanhal e faz parte do projeto de os indicadores que a gente vai apresentar para vocês. Bom, o que é esse estudo? Né? O que muitos de vocês são novos, né, no programa de pós e às vezes têm essa dúvida, né? Por onde eu começo a pesquisa? Então a gente vai começar desde dessa definição de problemática até alcançar a resultado do problema de estudo. A gente vai entender, né, isso é bastante comum em todos os congressos que a gente vai, mas a gente entende que a pesquisa é uma das atividades mais básicas da ciência, e ela surgiu a partir da observação. Ela é dividida a partir de procedimentos que a gente considera como racionais ou sistemáticos, né? E o principal elemento, né, a principal força motriz dela é procurar respostas para problemas que a gente tem no cotidiano, né, problemas que a gente tem no dia a dia. Esse conceito ele passou a ganhar bastante força agora com a conceitualização de tecnologias sociais, né? E a gente faz muita alusão de uso de tecnologias sociais a dispositivos eletrônicos, principalmente dispositivos móveis, né? Mas, na verdade, tecnologia social é qualquer coisa que a gente possa melhorar o dia a dia, a vida, né? Desde aquela pessoa que antes tinha que escalar a árvore, né, para poder tirar a manga, e aí passa a ter uma vara com uma garrafa PET sustentável, né, aproveitando a garrafa PET, e passa a querer tirar um exemplo de tecnologia. Mas o principal que norteia tudo isso é o problema de pesquisa. Muitos de vocês, quando prestaram o certame para entrarem nos seus respectivos programas de pós, já que tem outras pessoas de outros programas, veio com o intuito de resolver uma questão que não foi resolvida, e isso passa a ser seu objeto de investigação. Então, o problema constitui-se por uma dúvida inicial que motiva e orienta a pesquisa e necessariamente deve estar associada a um tema definido. Agora, nas grandes áreas, né, a gente tem uma divisão, e a partir das grandes áreas a gente consegue descer em sub-áreas menores para poder resolver. Essa divisão ela é importante para a gente saber quem está nessa cadeia da ciência, em qual lugar. Uma curiosidade, até nesse aspecto, é que antes, quando você não tinha essa divisão, geralmente a pessoa, quando avançava nos estudos, ela ia para a filosofia. Por isso que o nome é PhD, né? Que é doutor em filosofia. Né? As pessoas até se confundem quanto a isso. Hoje em dia, não. Você pode fazer um doutorado em engenharia, um doutorado em letras, um doutorado em... Antigamente, não. As pessoas até confundem PhD com pós-doc. Né? O último título, a última titulação é o doutorado. Não tem nada depois do doutorado. A pessoa não é pós-doc. O que a pessoa faz, o que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, é a pessoa fazer um estágio após o doutoramento, né? Após ser doutor. Então, essa metodologia científica veio a partir dessas ciências, né? Que são as ciências, principalmente, que te ensinam a pensar. E todas essas ciências que a gente está conversando, elas partem a partir do uso de uma metodologia científica, que é o conjunto de abordagens, técnicas, processos que são utilizados na ciência para poder formular e resolver esses problemas, né, que a gente está partindo do pressuposto, e de maneira sistemática. Eu costumo dizer, eu assisti uma apresentação esse ano num congresso, que foi fantástica, que o autor, era um autor da Universidade de Nova York, ele falava assim, você tem que garantir a capacidade de reprodutibilidade do seu experimento. Achei fantástico isso. Então, assim, o principal elemento, quando você pensa num programa
principalmente um programa de estrito senso, né, que é um programa que foca num problema específico, é diferente do lato senso, que é um programa de especialização que é mais abrangente, o que vocês estão hoje em dia atuando no estrito senso, é você conseguir uma descrição sobre essa problemática que você levantou, que ela perdure e que as pessoas consigam reproduzi-las. Então, o método científico ele te ajuda nesse processo. Então, a gente pode entender a metodologia como um conjunto de procedimentos. Então, tu examina, estuda, avalia, tudo isso é uma montanha-russa de métodos científicos que você vai trabalhar. Então, tu pode, por exemplo, a partir de uma observação, como a torneira da cozinha não tem água, né? Uma problemática mais simples do que a gente aborda num programa de aperfeiçoamento como o nosso programa de mestrado e doutorado, e alguns de doutorado. Por que não tem água na torneira? Primeira hipótese que você pensa é o fornecimento de água foi interrompido. Então você prediz, né? Você deduz que quando o fornecimento de água for estabelecido, haverá água na torneira. O que você faz nessa observação? Você tenta abrir a torneira do banheiro e tenta abrir uma torneira de um outro local. Então, a conclusão é que a primeira hipótese é falsa, né? Talvez, numa segunda hipótese, a torneira da cozinha é que está quebrada, porque é só ela que não abriu, a do outro estabelecimento, do outro banheiro, abriu. Então, a predição que você tem é que tem que chamar um encanador para poder fazer a troca da torneira. Isso, de uma forma muito intuitiva, a gente acaba fazendo, né? Outros exemplos, como a própria energia, né? Você tenta ligar, ela não acende, né? O que você testa? Você testa em outro interruptor se tem o fornecimento na casa, né? Se não, possivelmente a lâmpada está queimada, você passa para uma segunda hipótese. Bom, troquei a torneira da cozinha, a água voltou, você conseguiu resolver o problema e estabelecer uma metodologia para poder chegar na solução. Tudo isso, toda essa introdução, esses 10 minutos que a gente perde, é para dizer para vocês que existe uma grande macrodivisão entre estudos primários e secundários. A gente vai se debruçar sobre os secundários. Os primários, vocês voltam com o orientador, que eles são especialistas para poder fazer isso. O secundário vai embasar, vai te ajudar a chegar com o orientador e ter esse diálogo. Então, existem vários tipos de estudos experimentais que podem ser realizados na pesquisa científica. Os primários focam nessa caracterização, avaliação, prevenção, controle, melhoria, produto, processo, recurso, modelo, teoria, entre outros. Eu trabalho com mídia social e experiência do usuário. Então, eu observo como é o comportamento das pessoas dentro das mídias sociais. Crio modelos para poder fazer isso. A Iomara trabalha muito com computação afetiva, essa parte de reconhecimento facial, essa parte de entender como há essa integração do homem e máquina. A Roberta já trabalha com essa parte de mangues, né? Eu tenho até um projeto muito bonito do podcast, né? Já está na 10ª. Eu estou acompanhando lá o 10º podcast, né? Então, notem, são áreas distintas, mas as metodologias são muito parecidas. Se eu pegar um artigo que a Roberta escreveu, que a Iomara escreveu, a estrutura vai ser a mesma. Talvez eu não entenda alguns termos, ela vai falar um pouco sobre a reprodução dentro do mangue, ou o processo de leitorização, né? A Iomara já vai um pouco mais exatas, mas os estudos primários, de uma forma geral, ele vai pegar um problema específico e tentar resolver. Então, eles vão ser a fonte para poder obter esses resultados sobre uma determinada tecnologia e esse potencial de uso para resolver um problema que apresenta as evidências que são usadas como base para os secundários e terciários, que é o que a gente vai falar agora. Então, por exemplos de estudo primário, estudo de viabilidade, né? Por exemplo, os resultados da tecnologia são viáveis e o tempo bem empregado. O propósito seria determinar se é possível viabilizar o uso da tecnologia. Aqui eu sempre costumo fazer uma diferença entre invenção e inovação, né? Que é o que a gente vê todo dia na academia. A gente tem, na fila de ideias, muitas pessoas, muita gente com ideia legal, com problemas, às vezes, específicos da comunidade ou até de uma região maior. E aí é legal ter essa inquietação, né? Mas se você desenvolve determinada solução em que ela não tem uma escalabilidade, ela não consegue ser aplicada, ela não consegue ser reproduzida, né, em larga escala ou comercializada, é apenas uma invenção. O que se busca hoje em dia, principalmente a gente viu agora com o
contexto pandêmico, são soluções inovadoras, que você consiga reproduzir, comercializar, que ela seja de simples aplicação, né? Nunca antes na história a gente teve uma revolução tecnológica tão grande quanto a que a gente precisou fazer, porque ninguém podia sair de casa, né? O consumo de internet, por exemplo, dentro das residências, ele aumentou em mais de 20%. Mesmo que a internet represente muitas das vezes uma boa parte da renda das pessoas que ganham o salário mínimo. A necessidade fez isso, então teve um boom. Então, esses tipos de estudo, mesmo você estando na parte teórica, ele não pode deixar de levar em consideração a aplicação dele dentro do campo. Tem estudo também de observação. Os passos para aplicar a tecnologia fazem sentido? Ou seja, tu observa a tecnologia a fim de aprimorar o entendimento dos pesquisadores em relação à aplicação das mesmas e possibilitar o refinamento, né? A gente tem muito estudo de observação, principalmente quando a gente desenvolve alguma coisa e gera e vai para campo, né? Existem instrumentos ali de observação, visuais, auditivos, em que você consegue ver esse comportamento e os ajustes que são feitos. Na computação é muito fácil da gente falar sobre isso, porque todo o processo de desenvolvimento de sistema ele passa por várias etapas. Então, a gente chama isso de requisitos, a gente levanta os requisitos, e esses requisitos a gente entende que eles são mutáveis, né? O usuário ele entende o sistema como de um jeito, e logo lá na frente ele vai mudar a cor, vai mudar a funcionalidade, vai querer acrescentar, o que é muito comum na nossa área. E aí, a partir dessa observação dele, que a gente gera isso. Tem o próprio estudo de caso, que são exemplos muito práticos, principalmente no programa de estudos antrópicos, né? Então, um exemplo clássico é a tecnologia é adequada para o ciclo de vida real. Não adianta a gente falar, como agora está em voga, a gente está falando da implantação do 5G e já começa uma discussão a nível de Europa da própria geração, da próxima geração, que é o 6G. Mas veja, a gente ainda não tem nem um 4G instalado em muitas das nossas localidades, né? A gente não tem nem telefonia celular, quanto mais fluxo de dados. Então, os estudos de caso vão nos permitir analisar essas tecnologias em um determinado contexto, ciclo de vida, e caracterizar a aplicação dela em uma localidade. A Iomara lembra bem, a gente participou de um projeto com um grupo de pessoas de vários países do mundo, e aí tinha um grupo de alemão, lembra, Iomara, aqueles alemães que vieram lá em Castanhal, e aí os caras nunca tinham visto uma palafita, né? Nunca tinham feito um storyboard, né? Ou seja, um estudo de caso voltado para uma região onde o aluno ele assiste aula no celular, né? E eles ficaram ao mesmo tempo maravilhados e muito preocupados, porque o que se estava pensando no projeto, que era a padronização da TV digital, que a gente estava participando, com certeza não faria sentido para a tecnologia que a gente tinha naquela época. Quer dizer, a tecnologia que a gente tinha, não. Os estudos de casos que seriam aplicados. Por quê? Porque para eles isso não é mais um problema. Já é outro problema. Então, o estudo de caso ele tenta jogar uma lupa ali para cada localidade que você vai abraçar. E, além do ciclo de vida, tem a própria indústria. O exemplo que eu dei para vocês é do ciclo de vida. Mas o quanto isso pode ser alcançado a nível industrial. Agora a gente fala de indústria 4.0, já caminhando para uma indústria 5.0, que é uma indústria um pouco ainda mais automatizada, e a agroindústria, né? A agroindústria 4.0, que é a utilização de sistemas inteligentes em campo, né? No campo, na área rural. Então, identificar se existem problemas de identificação, de aplicação de tecnologia proposta no ambiente industrial. Então, esses são os estudos primários, para vocês entenderem algumas problemáticas que a gente consegue ter. Mas antes da gente executar esse estudo primário, que você já deve ter discutido, mandado na proposta ao ingressar nos respectivos programas, a gente deveria transpassar por um outro tipo de estudo, né? Que é a primeira coisa que deve ser pensada quando a gente observa essa problemática, né? Quando a gente busca essa problemática. Será que alguém já não resolveu esse problema? Será que isso daí já não tem uma solução? Será que eu preciso reinventar a roda? Como é que eu faço para garantir de uma forma metodológica que o problema que eu penso que é uma problemática
que ela não foi solucionada, ela de fato não foi solucionada. Ou seja, como é que eu garanto que essa minha definição ela passou por um processo criterioso de identificação de literaturas vigentes. Aí entra o motivo dos nossos 2 encontros, que é o estudo secundário. O estudo secundário ele vai agrupar e sintetizar todos esses resultados, né, os estudos primários. Inclusive, pode sintetizar estudos secundários, né, Yomara? Analisar os resultados de estudos primários de forma conjunta e estudos secundários visam. Então, a gente vai identificar oportunidade de investigação, de repente entender que o que a gente está propondo não só já desenvolveram, mas não só não desenvolveram, como tem outros problemas que vêm junto. E identificar tecnologias e intervenções que possam ser aplicadas em determinado contexto. Então, a característica do estudo secundário é de vocês desenvolverem e pensarem num processo de levantamento de literário que conduza e dê apoio à proposta de vocês nos seus respectivos cursos. Então, a gente vai identificar, avaliar, interpretar as pesquisas, talvez não todas, mas tendo uma metodologia para isso, a gente chama todas as que você visitou, ou todas as bases que visitamos, e relevante para a questão de pesquisa que você vai levantar, área temática ou fenômeno de interesse. Então, o que a gente pode... como a gente pode sistematizar o estudo secundário? Evidenciar o estado da arte, resumir e confrontar as evidências existentes sobre um dado assunto, tema ou problema, identificar recomendações e lacunas para pesquisas futuras e buscar novas linhas de investigação, evitando abordagens infrutíferas, né? Não adianta você... Uma das coisas que você pode identificar é que outra pessoa tentou, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas você pode chegar no mestrado, no doutorado, não é muito comum no doutorado, mas no mestrado, no TCC, você pode chegar no final e ver que toda aquela metodologia que você fez, ela foi infrutífera. E isso não tem problema, né? Você vai corroborar ou refutar a sua hipótese inicial. O mais importante é você pensar de uma maneira metodológica para que a pessoa... E apresentar de uma maneira metodológica para que a pessoa não faça os mesmos passos para chegar ao mesmo resultado que não deu certo, né? Não era bem o que queria. Então, o que a gente espera com isso? A gente quer esperar algo robusto e consistente, né? Uma maior cobertura de publicações pertinentes e oferece melhores resultados do processo de revisão da literatura. Ele tem que ser íntegro e confiável, capaz de ser auditado, reproduzido e continuado, justo e não tendencioso, sintetizar todos os trabalhos relacionados, sem preconceitos, inclui também publicação cujas hipóteses são contrárias às definidas. Alguém me perguntou da outra vez o que seria esse preconceito, né? Seria algum preconceito dos preconceitos que a gente está vendo. Aqui na pesquisa, vocês devem ter acompanhado o caso da Lancet, lá com Covid, né? Existem algumas revistas, jornais, que eles são considerados predatórios, né? Geralmente você paga e publica. E existem alguns bancos de dados que eles aglomeram todos esses trabalhos, né? Então, assim, você metodologicamente estabelecendo quais são os trabalhos que vão entrar ou sair na sua pesquisa secundária, você é capaz de definir os critérios de inclusão e de exclusão sem ter que necessariamente ter esse know-how de conhecimento do que é predatório, do que não é predatório, do que é um bom trabalho, do que é um trabalho ruim. Então, é por isso que ele faz essa ressalva sobre a eleição. Bom, dentro desse campo, a gente tem 2 grandes grupos de estudo secundário. Apesar, por exemplo, de estudo secundário de mapeamento, tu ter vários tipos de mapeamento que são específicos e vários tipos de revisão sistemática que são específicas, né? Ontem mesmo eu li um artigo que era uma revisão sistemática, só que era uma revisão sistemática, esqueci a nomenclatura, detalhista, uma coisa assim. Ele leu todos os trabalhos na íntegra, mas é uma quantidade absurda de trabalho, porque são muitos autores. Então tem vários tipos, mas esses são os principais.
A diferença, eu falo para vocês, é o seguinte: no mapeamento sistemático, ele vai elencar todos os trabalhos que abordam sobre a sua pesquisa, sua pergunta de pesquisa. A revisão sistemática, necessariamente, você compara e diz o que é melhor, o que é pior, o que é diferente, né? Então, é essa a principal diferença entre essas duas classes. O processo de execução dos estudos secundários, ele passa por 4 etapas que são fundamentais, mas existem várias metodologias para a execução dessas etapas. A primeira é planejar, né? Tu vai pensar num protocolo de revisão. Geralmente, quer dizer, não é aconselhável que essas revisões elas sejam feitas de forma individual. O aconselhável é que ela seja, no mínimo, aos pares. Explico por quê, né? Porque, geralmente, você tem que fazer uma análise qualitativa. E a Iomar e o Vitor sabem muito bem o quanto isso, além de ser trabalhoso, é subjetivo. Né? A gente lê o mesmo paper, e aí eu gostei, eu não gostei, e aí vai para discussão. A gente chegar no veredito. E aí a gente permite, com isso, definir como e quais dados serão extraídos no decorrer da análise, dos estudos primários, assim como as questões de pesquisa que serão respondidas a estes dados. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor como é essa definição. Então, quando a gente planeja, quando vocês forem planejar, vocês podem planejar com seus respectivos orientadores, ou com seus grupos de pesquisa, né? Ou com seus colegas. Uma coisa que é muito comum, que eu faço muito com os meus alunos, é que eles façam um mapeamento sistemático, eu dou uma literatura para eles lerem, eles façam um mapeamento sistemático, e aí eles entregam o mapeamento da forma como eles julgam necessário. E aí depois a gente vai confrontando as informações. A gente tem que identificar por que é necessário executar. Tem que ter a certeza de que ele é preciso. Porque se for uma ideia que é muito inovadora, de repente o estudo secundário não faz se necessário. Agora, do jeito que hoje em dia as informações são compartilhadas, a gente tem grandes bases de dados para esse compartilhamento, dificilmente essa primeira etapa ela vai ser cumprida. Pode existir uma revisão na área, isso é uma coisa que é legal. Você pode, de cara, já achar um trabalho que ele fez isso. Então, você vê que não tem finalidade de fazer, nesse momento, um outro trabalho. A gente pegou um trabalho recente desse projeto que ele chegava até 2017, né, Vitor? E a gente, notoriamente, foi até 2017, aquele dos 12, né? E a gente falou assim, de 2017 para 2021, mudou muito. E qualidade de vida com a pandemia mudou muito. O mercado imobiliário mudou, porque as pessoas começaram a ficar em casa. Então, não tem, 2017, um retrato não é igual ao 2021. Então, a gente começou a perceber que era necessário por conta disso. Pode ser solicitada a realização por parte de terceiros também, e pode ser necessário na pesquisa. Isso tem que avaliar no planejamento. Tem que definir as questões de pesquisas que serão respondidas. Então, qual o impacto dessa tecnologia, desse estudo, quais fatores estão associados a ele e qual o custo e benefício que se espera. A gente vai também no planejamento produzir um protocolo, né? Vocês sabem que nenhum avião decola sem ter um plano de voo, né? Então a gente tem que, antes de tudo, discutir o que a gente quer no final das contas, qual é a resposta que a gente quer ter. Qual é a motivação? Que questão de pesquisa é essa? Eu quero pesquisar sobre o quê? O que eu quero responder? Uma pergunta, pode ser até mais de uma. Qual vai ser a estratégia de busca? Quais são os critérios que a gente vai utilizar para incluir e excluir? Já vou dar um spoiler, por exemplo. Na nossa área, passou de 5 anos, está muito velho, está cringe, entendeu? 5 anos é muito para a gente já. A gente já pensa em alguma coisa mais nova. Na verdade, 1 ano já foi. A gente já está falando outra coisa. Então, a gente tem que pensar nesses critérios de seleção, nos procedimentos da seleção, né? Como a gente vai fazer na munheca, vai usar uma ferramenta. Aí eu vou mostrar uma ferramenta que vocês vão gostar pra caramba. Quer dizer, o Vitor vai apresentar. Os procedimentos de qualificação e classificação dos estudos analisados, a estratégia de extração de síntese de dados, como a gente vai disseminar, ou seja, aonde a gente vai publicar e quanto tempo a gente tem para isso, como qualquer outro projeto. Bom, então, de posse disso, a gente passa, né, depois de tudo planejado, para a execução, né? E aí, na execução, a gente vai aplicar um protocolo de revisão de publicações, né? Filtrados os dados, extraindo, utilizados para responder questões de pesquisa estabelecidas.
Quase todos os protocolos, eles partem por esse passo a passo aí. Identifica os artigos, seleciona, qualifica e os classifica, extrai os dados e apresenta ele sintetizado no artigo. E aí o mais legal. Hoje em dia, a revisão secundária ela é tão bem estabelecida que a grande maioria dos eventos periódicos aceitam a revisão sistemática como sendo um desdobramento do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa. Entendeu? Então, você faz a revisão sistemática, a revisão sistemática vai te dar vai ser uma bússola para te dar um norte. Se vale a pena ou não continuar o estudo naquele sentido, você vai usar os correlatos, os trabalhos que estão correlacionados para o seu trabalho final, e você ainda pode ter uma publicação. Você pode escolher um meio que aceite. Inclusive, algumas revistas, ela tem lá, você tem uma pesquisa inovadora ou só uma revisão, né? É só um levantamento de outros trabalhos. Você não vai fazer nada novo, você vai pegar só outros trabalhos. Bom, a primeira passo, que é a identificação de artigos, a gente vai tentar buscar o processo de identificar os trabalhos que são relevantes, né? Então, a gente vai aplicar o que a gente chama de string de buscas, a gente vai definir quais são as palavras-chave, né, nas bibliotecas que a gente quer procurar. As bibliotecas digitais, né? Então, quais são as bibliotecas hoje em dia que são muito famosas, muito importantes? Guilmar e Vitor podem me ajudar. Periódico CAPES aglomera um conjunto de 22 ou 26 bibliotecas, em todos, isso aí, na verdade, é mutável, de acordo com WOS, Scopus, Cielo, que mais, gente? E 3E. 3E é mais da computação, Springer, Elsevier, acho que é por aí, né? E aí você vai definir quais são essas fontes. E aí eu faço uma ressalva nesse slide aqui fantástico. Até procurei saber se BDTD. Tem algumas que são privadas também, né? Que você paga para fazer pesquisa. E aí, Roberta, eu chamo a atenção que a universidade ela paga por algumas, né? A gente, com o endereço IP de dentro da universidade, a gente consegue fazer a busca. A gente não tem problema quanto a isso. Esse é o fato, né? A gente tem um processo de fonte bem tranquilo, digamos assim. A gente tem, por exemplo, a BMC, que é uma editora grande, ou a Huawei, que é uma de telecom. Todos os periódicos são pagos para você ter acesso, né? Algumas revistas, porque a editora ela é a maior, e aí dentro dela tem vários journals, né? Ou magazines, né? Depende da categoria. Mas são periódicos, né? São estruturas que periodicamente estão lançando artigos, conglomerados de artigos. Esses caras... Pode falar, Vitor, por favor. Acho que vale ressaltar também que a UFPE ela não só paga dentro do CIP, quanto também paga o acesso remoto. Então, para a gente que está em situação de home office agora, está todo mundo de casa estudando EAD, você pode acessar por diversas formas. A principal delas é o CAPES. O CAPES ele tem o VPN, justamente, professora, que nos permite acessar todos esses artigos que a UFPE paga, todas essas revistas que a UFPE paga de forma remota. Então, você acessa o CAPES e, a partir dele, dentro do CAPES, você vai, não, quero especificamente Spring. A gente fez isso no nosso processo, eu vou falar disso amanhã, só. Spoiler. Mas é só uma dica mesmo. Perfeito. Só completando aí, para os alunos que não sabem como fazer a VPN, né, que é a rede virtual privada, ou seja, é um canal fechado que o aluno tem fora do domínio físico da UFPA. E no site do CETIC e no Wiki tem toda a cartilha lá, todos os procedimentos de como fazer essa configuração, né? Ou também acessar pelo café, ok? Tá certo, Larissa? Como fazer essa configuração e usar a VPN. Certíssimo. É interessante que os alunos tenham para isso o e-mail institucional, tá, gente? Isso se vocês não souberem como faz, eu posso mostrar rapidamente amanhã, quando eu estiver falando do nosso processo. Acho ótimo. Fantástico, muito bom. Aqui tem mais uma observação que eu faço. Existem alguns... Eu botei aqui o link, Omara, do Wiki, né? Aí você coloca lá o sistema operacional e ele automaticamente te encaminha. Exato.
Eu faço uma observação aqui. Existem alguns estudos, a Claudiane não está aí, né? Seria legal que ela está. Existem alguns estudos em que não necessariamente uma das perguntas precisa ser artigo científico? Pode ser uma dissertação? A dissertação, especificamente, a dissertação ou a tese de doutorado, ela não vai estar na íntegra num periódico, certo? Vai estar uma parte. Olha, o que eu digo pela experiência? Se é uma tese de doutorado, ela deve ter gerado um periódico, ela deve ter gerado um entregável para você se qualificar. Então, procure o artigo daquela tese que você gostou para poder publicar. Se é dissertação de mestrado, perfeito, Ricardo, exatamente. Se é dissertação de mestrado ou de congresso de alguma coisa. Mas, se não é nada disso, você pode criar uma classe dentro da sua busca e dizer, olha, são trabalhos que não... E eu não procurei o artigo porque eles não geraram alguma coisa. Não geraram um produto como esse. Mas, por exemplo, vou participar de uma banca amanhã, de uma aluna, da professora Fernanda, em que ela fez uma revisão sistemática de aplicativos. Como ela queria desenvolver para Android, ela foi na base do Android da App Store e utilizou a mesma metodologia para buscar os artigos. Ela teve uma quantidade X de aplicativos, ela foi usando critérios de exclusão e chegou nos 13 principais. Dos 13, ela chegou em 5 que ela testou no celular e usou como base para o dela. Então, assim, na verdade, a revisão secundária é tipo assim, ela é uma estrutura para tu ver se o que tu queres desenvolver, outra pessoa já fez igual, ou se não fez igual, qual é a diferenciação do seu trabalho em relação aos outros. A gente fala de artigo porque é uma coisa que é mais comum. Geralmente, você está num trabalho desse, você desenvolve uma publicação. E agora, os eventos, quase todos são indexados em alguma plataforma. Por exemplo, na nossa área de computação, criou-se uma plataforma chamada Sol, que todos os eventos que são vinculados à sociedade, eles são indexados ali, eles são armazenados ali com os metadados de busca que a gente vai falar das strings, entendeu? Mas, vamos supor, eu vou falar de cartografia, eu vou falar de elementos visuais. Eu posso usar o estudo secundário? Deve. Você deve. Nada se perde. Certo? Além disso, a gente pode falar de literatura cinza, que é o relatório técnico, trabalhos em andamento, e a própria internet. Muitos dos trabalhos, eu revisei um artigo anteontem, de um congresso de informática e educação, que ele usa o Google Scholar. E aí tu fala assim, mas o Google Scholar é confiável? Cara, é tão confiável que editais da CAPES estão usando a métrica do Google Scholar do pesquisador para poder habilitá-lo ou não a participar do edital. Então, todas essas bases, elas são importantes nesse processo de identificação de trabalhos. Talvez o termo nem seja artigos, seja de trabalhos de uma forma geral. Aí a gente passa para a próxima etapa, que é a seleção. Então, esses critérios do que vai incluir ou do que vai excluir, ele tem que ser bem objetivo, bem delineado e baseado nas questões de pesquisa. Então, quando você definiu uma questão de pesquisa, quando você quer responder uma pergunta lá que te inquietou, esses critérios, eles são desdobramentos disso. Então, a gente vai reduzir essa quantidade de artigos que a gente pegou, que vai vir um negócio... Se tu colocar lá educação, é um negócio fora de série. Agora, educação especial, educação voltada para quilombolas, educação voltada para não sei o quê. Então, você pode ir delineando a partir das suas questões de pesquisas que vão ficando mais restritas e a partir dos critérios do que vai ser objetivamente incluído ou excluído. Roberto? Oi, Marcos, uma dúvida minha. O ResearchGate, que é uma rede social, e a gente hoje consegue pegar muitos artigos, também é possível a gente usar? É possível, sim. E muitos autores, eu já vi isso, estão conseguindo gerar DOI a partir de artigo que está no ResearchGate. Você tem uma plataforma que você paga pelo DOI, um valor lá em dólares pequeno, e não tem problema. Agora, no Brasil, o que eu vejo que é mais comum é que o cara ele já coloca no ResearchGate quando ele já veiculou em alguma editora. Na Europa, não. O cara faz o artigo e coloca. Entendeu? Só faz colocar lá esse determinado artigo. Mas é possível. Você pode, inclusive, colocar... eu posso usar um blog? Posso usar um blog como elemento? Olha, depende da área. Né? Na área de comunicação, por exemplo, de jornalismo, o
o próprio Ricardo, que está nos assistindo aí, ele está fazendo uma investigação em websites de jornais locais, né, de elementos locais. Então, assim, o alvo de estudo dele é esse. Agora, se você está falando de uma produção científica, do Covid, alguma coisa que você está vendo na Nature, na Spring, não faz sentido você comparar com o blog. Então, tudo é possível, Roberta, de acordo com a sua área de estudo. E aí, esses critérios que você vai utilizar para poder fazer inclusão e exclusão, ele pode ser, por exemplo, linguagem. Por exemplo, a gente no nosso grupo, nós somos 9, né, Omar? Ninguém sabe falar francês. Aí um ou outro arranha espanhol. O que a gente considerou como inclusão, né, Vitor? Português, inglês e espanhol. Se não tiver essas 3 línguas, está fora. Né? Isso porque alguns sabiam falar espanhol. Geralmente é inglês e português. E quando a gente dividiu, passou para eles. O próprio periódico. Você pode falar assim, se é um periódico, ou grupo de artigos do periódico tal, eu vou excluir pelo critério tal. Pode ser feito isso? Pode, se você embasar, se não for uma discriminação pessoal. A quantidade de autores, o ambiente, a configuração, o ano, né? Vou considerar os últimos 10 anos, porque não adianta eu pegar um artigo sobre contemporaneidade do lazer, não sei o quê, e ele ser de 20 anos atrás, né? Uma mutação muito grande no cenário. A própria qualificação e classificação. Isso aqui vocês vão ver muito bem lá no Parsifal, que é a ferramenta que o Vitor vai falar. É fantástico isso. Por que acontece? Peguei o artigo. Como é que ele passa para essa etapa? A gente vai ler o título e o resumo, né? Quando você entra com a string de busca lá nos portais, que você vai trazer não sei quantos, você vai ler só o título e o resumo. Você lê lá em 30 segundos, 1 minuto. Né? Então, além dos critérios de inclusão e exclusão, a gente vai tentar qualificar, né, esses estudos olhando o título e o resumo. Então, para eficácia, essa qualidade do estudo faz diferença nos resultados objetivos, mensurar a importância dos estudos retornados e para guiar a interpretação dos achados e guiar trabalhos futuros. É isso que a gente vai ver no processo de qualificação e classificação. E, especificamente no Parsifal, a gente pode dar uma nota para isso, né? Mas isso é a próxima etapa que a gente vai falar um pouquinho. Aí a gente passa, então, para... Aí a qualidade pode ser mensurada por viés, evitar que os resultados não documentem a realidade. A validade interna, se o estudo é planejado para ser executado. Por exemplo, a gente quer um indicador que seja voltado para a Amazônia, mas ele tem que ser um indicador de bem-estar e qualidade de vida. A gente achava muito artigo que no próprio resumo ele já falava assim, é o indicador para doenças cardiovasculares. A gente não tinha esse público, né, Ariomar? A gente achou muito artigo sobre isso. Mas o título era Qualidade de Vida na Amazônia. Tipo isso. Aí todo mundo... Aí é isso. Pronto, ninguém vai mais estudar. Já achamos um artigo. Aí quando tu ia ver, era um viés específico que o cara colocou. Então não tem jeito. Tu vai mão na massa. Vamos fazer a leitura para poder fazer essa qualificação e classificação. Então as perguntas que vão mensurar a qualidade vai depender do teu estudo. Por exemplo, no estudo quantitativo, os objetivos estão claros? Qual população foi estudada? As métricas permitem responder os objetivos? E no qualitativo, os resultados são acreditáveis ou são reprodutíveis? Porque muitas vezes a pessoa vem com o resultado, mas não diz como chegou, não tem uma metodologia. Aí eu posso excluir? Deve. Por isso que a revisão sempre ela é aos pares. Ela é melhor que seja os pares. Você deve excluir, porque não há uma credibilidade para aquele artigo. E as limitações. Muitos estudos são publicados sem informação suficiente. A gente sabe que o processo, hoje em dia, de publicação ele é muito heterogêneo. Como deve ser, a ciência ela é assim. Né? Existem poucas evidências de fatores que possam afetar a validade do resultado. Então, é o feeling de cada pesquisador. Por isso é tão importante detalhar esses critérios de qualificação e classificação para que o leitor, no futuro, possa entender o que você usou para poder dizer se o artigo está dentro ou ele está fora. E muitos dados são confidenciais e podem não ser disponibilizados. E isso é muito comum, principalmente na nossa área, quando o artigo é da indústria. Existem artigos industriais que, por segredo industrial, eles não são revelados uma parte do código, uma parte da base. E não tem problema, né? Ele dá elementos suficientes para a gente poder conseguir reproduzir, mesmo sem ver os resultados totais. E aí a gente passa, então, para a extração dos dados. Né? O que a gente consegue extrair dos dados? A gente vai documentar
a informação obtida dos artigos selecionados. Aí tem vários gráficos que a gente vai poder gerar, a gente vai mostrar para vocês alguns que a gente conseguiu fazer já, que ficaram bem legais. Então, esse formulário de extração, ele vai conter os campos que tu quer analisar. Por exemplo, é interessante para ti saber quais foram os últimos anos, ou quais foram os anos que se concentraram ações dessa natureza. Tem um que eu vi legal, por exemplo. Então, são esses metadados que você vai pegar. O revisor, tem um revisor que se torna referência nesse teu mapeamento sistemático, e esse cara merece de ser consultado. Existem artigos que têm um certo destaque pelo número de citações. Existem dados que respondem à questão de pesquisa exatamente na ferida que você quer. Tem um que eu achei fantástico, até mandei para o grupo ontem, que ele fez uma análise sobre ferramentas educacionais. Só que essas ferramentas educacionais que ele queria era para ensinar algumas coisas sobre informações do Covid. Aí ele fez um mapeamento sistemático para ver. E aí ele viu assim, nossa, tem muito trabalho sobre o Covid. Aí eu lembro, achei que eu fiquei todo empolgado e tudo mais. É porque, especificamente, ontem foi o deadline de um evento, e aí eu tive que ler uma bateria de artigos, por isso que eu estou falando ontem. E aí a maioria era de mapeamento sistemático, de revisão sistemática. E aí, quando chegou no final, eu até mandei essa figura lá para o grupo, Elmar, que era do ano, né, que botaram em 2017. Eles diziam assim, olha, em 2017 tinha tantos artigos sobre ferramenta. Em 2019, claro, né, foi quando teve o Covid, é óbvio que aumentou as ferramentas sobre informação a respeito da doença. Mas o mais interessante, essas diversas ferramentas, 98% era língua inglesa. Tu não tinha ferramenta que informava em português. Que é isso que o cara vai fazer a dissertação dele. Então, a extração dos dados é no viés que tu quer ver. Ele diz assim, mas o conteúdo está em inglês, não adianta você querer, ainda mais numa doença que atinge a população inteira, que você tem que pensar no caso em que a pessoa tem mais dificuldade de acesso. Vai botar em inglês. Então, ele defende o artigo que o mapeamento sistemático ele foi interessante por não existirem literatura, não existem ferramentas na língua portuguesa para poder tratar sobre o assunto. Então, essa extração dos dados vai ser a consolidação de tudo que a gente fizer. Então, dica, quanto possível, 2 ou mais pesquisadores devem realizar a extração para poder comparar os resultados e discutir. Caso seja possível revisar a extração do subconjunto, melhor ainda, com orientador, e dependendo do tipo de estudo, formulários e perguntas diferentes podem e devem ser utilizados. Né? Vocês podem colocar e lançar mão de elementos de coleta de dados para vocês poderem discutir. Vocês fazem as anotações e depois fazem um grande brainstorm ali para poder fazer a discussão. O que a gente sintetiza no final das contas? Os principais elementos que são apresentados num trabalho de pesquisa secundária é a narrativa. Né? Como é que tu sintetiza essa narrativa? Os resultados eles vão ser disponibilizados de forma que respondem a questões de pesquisa. Então, um exemplo clássico, até no final o Vitor vai mostrar um artigo publicado numa revista de indicadores e que eu posso mostrar para vocês, ou posso até enviar hoje, eu estou com o artigo aqui. E aí vocês vão lá nas conclusões ver o que no final das contas ele vê no final. Ele diz assim, olha, dos indicadores que a gente viu, 60% é voltado para o meio ambiente, 40% é voltado para não sei o quê, 30% é voltado para não sei o quê. Eu acredito que o meio ambiente não está mais em voga por causa disso. Esse outro está mais por causa disso. Então, na pergunta-problema que você está fazendo lá, você quer saber quais são as dimensões, quais são os aspectos que os indicadores que existem hoje em dia querem abordar, ou abordam. Né? A gente tem exemplos de indicador, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, IPS, Índice de Progressão Social, né? Tem vários indicadores, mas cada um dentro de uma área. Qual é o indicador que vai representar efetivamente a Amazônia? Será que o indicador de condição educacional é o melhor para poder representar a região? Então, a síntese narrativa ela vai trazer isso, ela vai revisitar a tua pergunta-problema para poder respondê-la, para tentar deixar mais claro, no final das contas, se existem trabalhos voltados exatamente para isso ou qual é a brecha que existe. E, além disso, uma análise quantitativa, disso que eu falei para vocês. Então, em que ano foi? O Parsifal faz um negócio legal, né, Elmara? Quais são as bases de dados que mais obtiveram trabalhos? Ele já monta o gráfico todo bonitinho. Então, ele faz um agrupamento contínuo. Né? Quais são os autores
que mais se destacaram, né, que mais apareceram. Nuvem de palavras, eu já vi em papers de revisão sistemática, Roberto, que o cara pegou as palavras-chave dos 20 artigos que resultaram, e aí ele criou uma nuvem de palavras para saber quais eram as palavras que eram mais recorrentes nos artigos. Achei fantástico. O próprio processamento de linguagem. A gente fez isso num trabalho usando o Iramutec. Fantástico. Aí tu vê o que as pessoas estão conversando ali nos que resultaram, né? Depois que foram os critérios de exclusão. Eu vi um outro que... interessante, que eu esqueci de falar antes, já que eu já cortei, desculpa. É a questão das lacunas também, né? Esses estudos são muito interessantes para apontar o que não está sendo estudado, né? O que é que precisa ser analisado. Eu acho muito bacana, é muito importante. Às vezes a gente tem muito estudo, mas está tudo muito espalhado. E até facilita também as próximas pesquisas, né? Acho que é fundamental também nesse sentido, e para políticas públicas também, né? Acho que é muito legal, é muito prático, né? Uma outra coisa que eu vejo, que eu já vi, né, em revisão sistemática ser apresentado, no mapeamento, né, que não compara. É um estudo até, eu passei por uma aluna minha do PPGE, que ela fez assim: quais são as tecnologias? Assim, as tecnologias estão sendo usadas para aula remota, porque se é remoto tem que ter alguma tecnologia. Mas a pergunta é, quais são as tecnologias que mais estão sendo usadas em trabalhos para alunos, em específico, tananã, que era o trabalho dela. E aí, ela não comparou qual era melhor ou pior. Ela só elencou quais eram as mais recorrentes nos artigos, Roberto. Entendeu? Então, ela criou um ranking. Aí o WhatsApp foi lá para a cabeça, porque o WhatsApp é rápido, né? Você consegue... Aí vem Moodle, vem não sei o quê, não sei o quê. Então, na verdade, essa quantitativa, porque em 90 e tantos % dos estudos, os alunos falaram que gostavam de usar o WhatsApp, tantos por cento, não sei o quê. Era essa a fotografia que ela queria ter. Entendeu? E aí ela como professora, vai para a sala de aula para verificar se é a mesma opinião para um cenário rural, se é a mesma opinião para um cenário urbano. Então, são vários desdobramentos que a gente pode ter, e aí tem que filtrar. A gente pode ter também uma síntese qualitativa, né? Uma tradução recíproca, quando os estudos falam da mesma coisa, e a gente tenta juntar em dimensões, e uma síntese refutacional, que é quando os estudos se contradizem, né? E a gente pode jogar com isso, né? Se é o que a gente quer saber. Então, um diz que um determinado ferramenta é melhor, o outro diz que a outra é melhor, então a gente pode entrar com um mapeamento para dizer que há uma dicotomia ali naqueles estudos e que a gente vai pesquisar para saber qual é melhor. Então tem vários elementos aí que a gente pode trabalhar. A gente pode falar também de tradução recíproca, quando os estudos falam da mesma coisa. Ah, não, peraí, faltou essa última, né? Só uma. E da síntese de linha de argumentação, que é quando os autores se preocupam com o que pode ser inferido sobre um tópico de pesquisa. Inicialmente é feita uma análise individual e em seguida do conjunto de estudos completo. E aí, gente, a gente chega na última etapa, que é divulgar o resultado. Aonde eu publico? Fiz. Devo publicar? Aí é uma questão de feeling, né? Aí é bom ter uma opinião de alguém um pouco mais experiente, né? Às vezes a gente, quando está no início da carreira acadêmica, para alguns que não estão no início, já têm uma certa experiência, é sempre interessante a gente pensar, existem os critérios do programa, existe aonde você quer publicar e existe o nível de aprofundamento que o teu trabalho conseguiu alcançar, que são coisas que estão ali dentro de um conjunto e que você vai ter que fazer a interseção para fazer a escolha. Então, tu pode ter periódicos e revistas que demoram geralmente um pouco mais. Os que geram mais impacto, geralmente você vai ter que fazer a tradução para uma língua estrangeira. Você pode pensar em eventos, simpósios, congressos, que geralmente tem uma resposta a mais curto prazo. E de praxe na computação, eu não sei se na tua área é assim, Roberto, tem dois grandes modelos. Você publica ele como full paper ou como resumo, né? Alguns chamam o resumo de pôster, outros, o resumo é o próprio pôster, né? Mas, geralmente, são esses critérios, e eu acho que seja muito parecido na tua área também. E pode também fazer um relatório técnico. Agora, no Covid, a gente viu vários exemplos de boletim, né? Eles chamam, né? O próprio governo do Estado, o governo federal, os governos municipais, encomendam esses boletins
para poder fazer publicação nos próprios sites de veiculação. Então, isso daí vai depender de muita coisa. O certo, né, pela metodologia, é que esses elementos que vão sendo criados, eles depois gerem um artigo que vai ser... O certo não, né, o comum. Não tem certo, acho que não é a palavra correta. Ele é enviado para uma submissão de alguém que é externo ao grupo, seja conferência, jornal, captura de livro, né, ou o próprio livro, quem sabe. E aí, isso lhe dê ferramentas necessárias para poder construir sua dissertação e sua tese. Bom, para a gente não ficar só no conceito hoje, e a gente conseguir finalizar com um exemplo um pouco mais prático, vamos fazer aqui um estudo de caso fictício, mas real. É um estudo de caso que a gente passou. Então, vamos supor que um grupo de estudo indicadores de qualidade de vida tem interesse em identificar todos os indicadores produzidos até então para, no fim, poder perceber qual é a melhor forma de pensar no indicador para a qualidade de vida na Amazônia. Para identificar de forma exaustiva todos os possíveis técnicos, proposta para este contexto, escolher uma temática adequada, a gente vai fazer um estudo secundário. Então, só para vocês entenderem qual foi a ideia do grupo. Quantos indicadores a gente tem hoje em dia? Cara, tem muito indicador, né? Eu falei para vocês do IDH, do IPS, eu posso falar de indicadores específicos para a qualidade de vida, indicadores para a sustentabilidade, indicadores econômicos, né? Indicadores sociais, aí vamos ficar a noite toda aqui, mas tem indicador. Né? Mas aí, quando a gente pensa na Amazônia, né, principalmente pela essa característica dela ser tão heterogênea dentro de uma mesma localidade, né? Será que um indicador como pegar como Cristo IDH, que leva em consideração principalmente fatores escolares, será que ele é o melhor indicador? Porque ele é um indicador utilizado, por exemplo, para a descentralização de renda do Ministério da Educação. Será que é ele que deveria ser utilizado? Ou quais são os indicadores? Como eu crio um indicador? Então, antes da gente falar em criar um indicador, vamos mapear os que existem. Vamos fazer um levantamento desses indicadores atuais para a gente poder pensar em alguma coisa um pouco mais... Bom, considerando o que vimos, eu só quero saber os indicadores que existem. Eu queria que vocês escrevessem aqui na caixa de texto. Vocês acham que é mais adequado o grupo fazer um mapeamento sistemático ou uma revisão sistemática? ML, MSL ou RSL? Revisão sistemática da literatura ou mapeamento sistemático da literatura? Bom, está ganhando o MSL. Tá. O MSL ganhou. Bom, o estudo secundário, né, ele é identificar esses estudos, né, que a gente estava falando dos primários. Não se pretende, nesse caso do exemplo lá que eu coloquei para vocês, que a gente compare qual é o melhor ou o pior. Né? Larissa, essa não deu. A gente não quer dizer qual é o pior ou qual é o melhor. A gente quer dizer que a gente pode produzir um que seja mais fidedigno com a realidade da região. Ainda tem mais. A unidade que a gente utiliza para poder... Vou dar um exemplo besta para vocês. Besta não. Besta não. É trivial, no sentido de que vocês vão dizer pior que a verdade e a gente nunca parou para pensar. Você pega a menor unidade de mapeamento de indicadores como esse, é o município. Né? Uma unidade de visualização. Se pegar um município como Castanhal, quantas especificidades Castanhal tem dentro da região de Castanhal? Você tem um bairro que ele é industrial, você tem um bairro que ele é mais universitário, você tem um bairro que é mais desenvolvido, outro que é menos desenvolvido. E aí? Será que vale a pena olhar só para um IDH, para um IPS daquela região? Será que eu não tenho vários IDHs e vários IPS daquela região? Claro, existe o princípio da executabilidade. Você vai dizer, professor, o senhor mesmo disse que não adianta também propor um negócio que tu não vai conseguir de bairro em bairro. Eu não teve nem IBGE ano passado. Enquanto mais ir de bairro em bairro. Mas e se eu juntar? E se eu pensar no indicador que leva em consideração não apenas elementos coletados em domicílio, mas elementos que podem ser extraídos até através de modelos inteligentes, como imagens de satélite,
imagens de degradação de meio ambiente, notas educacionais que algumas instituições têm. Se eu otimizar num conjunto de indicadores e conseguir produzir a partir disso, um modelo matemático, aí a gente já começa a falar de um modelo inteligente. Então, a gente decidiu fazer o MSL para identificar os que existem. É isso, Yomara? Tem alguma coisa a acrescentar, não? Então, a nossa principal questão de pesquisa é a seguinte, alguns aspectos que a gente pensou, na verdade. Qual a população que vai ser investigada? Qual é a intervenção que será aplicada nos estudos primários identificados? Que tipo de comparação a gente vai considerar? Como os resultados se relacionam com as questões de pesquisa? Ou seja, com os resultados que a gente está pensando, que o avião decola, a gente já tem mais ou menos a noção de onde vai pousar. Quando a gente chega lá no resultado, será que ele vai responder a questão de pesquisa? Qual é o contexto do estudo primário que a gente vai considerar? A gente fez uma grande reunião, um grande brainstorm, e começamos a discutir sobre isso. Dentre as várias metodologias para poder desenvolver a revisão, a gente tem uma que chama PICO, que ela é bastante difundida. O PICO, na verdade, é você definir os 4 principais elementos que vão ser utilizados para dar entrada nesse processo de mapeamento sistemático, organização sistemática, que é a população, intervenção, comparação e resultado. População é definir quem será observado. A intervenção é que método ou procedimento que a gente vai investigar. A comparação é como a gente vai comparar, que método a gente vai comparar, o que na verdade a gente vai comparar. E o resultado é o que a gente quer, no final das contas, ter como processo de investigação. Então, a partir dessa definição, a gente chegou à seguinte pergunta de pesquisa. Existem índices ou indicadores para a representação da qualidade de vida na Amazônia? Essa é a nossa questão de pesquisa. Então, a gente já pensa lá no final que se existem esses índices, eles vão ser listados numa tabela, num gráfico, num desenho, um negócio um pouco mais bonito, para que nós possamos entender quais são esses índices. Entendeu? Então, como estudo secundário, o MSL, a única coisa que a gente não fez foi a comparação, porque é um mapeamento. A comparação ela só entra na revisão. Então, não há interesse em comparar o resultado obtido no estudo primário, repetindo. A gente quer saber qual é o melhor. A gente quer saber se existe. Se existem esses caras, a gente está com a pergunta de pesquisa respondida. E aí, já tem um spoiler aqui. Porque quando eu coloco o P, que é a população, que são os indicadores índices, o O, que é o outcome, e o I, que é a intervenção, eu já consigo meio que identificar quais são as palavras-chave que eu vou utilizar para a minha string de busca. Eu já estou te dizendo aqui. Eu quero saber sobre índices ou indicadores, a representação, tabulação, sejam de qualidade de vida, porque tem muitos que são sobre sustentabilidade, sobre várias outras coisas, e que sejam especificamente para a Amazônia. Então, a partir disso, a gente determina que termos serão usados para encontrar as publicações relacionadas, qual o período de publicação dos artigos a serem analisados e em que veículos a gente vai aplicar. Isso a gente vai mostrar para vocês no Parsifal, que é a ferramenta que nós utilizamos para isso. Não existe só o Parsifal, né? Existem várias, tem o Mendeley, tem o... enfim, pode falar, Roberto. É uma pergunta, Marcos. Existe algum número, algum indicativo de um número mínimo e máximo de palavras-chave para que não cause também? Acho que muitas palavras acabam especificando demais. Depende muito do objetivo. Na literatura não existe, porque, na verdade, assim, a palavra ela é uma. O que a gente tem são sinônimos. Então, vou te dar um exemplo. Game, que é uma área que eu estudo muito, entra jogo, em português, aí game, gamification, games no plural e gamificação. Então, tem os 4 sinônimos porque eles escrevem assim, né? Eles escrevem desse jeito. Então, são mais os desdobramentos que interessam do que propriamente a palavra. O ideal, pela minha experiência, é o seguinte: coloca a maior quantidade que tu puder e deixa para o critério de exclusão fazer a parte dele. Porque lá no critério de exclusão
a metodologia ela vai conseguir cortar. A gente vai mostrar uma figura para vocês amanhã, que a gente pegou no primeiro momento 500 artigos. Impossível de ler. Então, se tu tiver 500 pesquisadores, um monte de artigo. Mas quando tu roda o critério, esse segundo momento ele acaba te ajudando a entender. Aí, Mari. Roberto, só complementando, nesse momento o que é importante é você conseguir enxergar, né, quem vai ser os teus elementos de população, o que você quer que sair, independente da quantidade de palavras-chave. Porque o próprio modelo, ele vai, como você falou, ele vai te direcionando. E como é feito em pares, a gente chega mais lá na frente, né? E aí, se você perceber, a gente pode, talvez, incluir mais algum outro critério dentro dos alvos que a gente quer. Então, o que é mais importante é você, dentro do teu objeto, né, para estudo, é tu saber identificar esses elementos nesse ponto, nesse momento. Né? E aí, o que vai seguindo à frente vai mais direcionando com a ferramenta, né? Perfeito. Aí o período da publicação dos artigos. Os pesquisadores vão definir, né, qual é o período, né, geral, o que a gente vê muito é 5 anos, dependendo do tema, e por aí vai. Bom, aí tem uma coisa aqui que eu quero falar com vocês, que é uma técnica que é muito comum. O nome pode parecer um pouco complicado, vou até botar aqui no link, mas ela é muito comum de ser feita, né? Que é a técnica chamada de snowballing, né? O que é isso? Você pode, a partir dessa conjunção dos artigos, né, que você viu, ir nas referências desses artigos e achar outros artigos que, pelo título, tu diz, pô, esse artigo aí não tem como ficar de fora. A gente fazendo isso, Roberto, a gente encontrou um paper que não estava nessas bases, que era uma revisão sistemática de 2017. A gente vai mostrar para vocês na próxima. E aí, pô, não tem como ficar... Ah, mas ele não estava na base, não. Faz parte. Você coloca na sua descrição que você não fez a string de busca naquela revista, porque ela é uma revista que, de repente, não estava nas bases, mas que você achou o artigo. Se você achou ele a partir de um artigo que estava na base, ou seja, você leu as referências, aí você cita essa técnica que eu botei aqui, de snowballing, que está aqui no chat, certo? Que basicamente é isso, você ir para a referência e pegar um artigo muito bom. Se não, se você achou ele na munheca mesmo, procurando ali pelo Google e tudo mais, ele está numa revista legal, você bota um quinhão dizendo assim, olha, eu achei mais um artigo que não faz parte. Então, assim, a metodologia, ela é para te orientar. Acho que ficou claro, assim, que existe um passo a passo. Você pegando esses slides, você pode amanhã começar a fazer uma pesquisa sobre o seu trabalho. Mas o feeling do pesquisador, ele nunca é desconsiderado. A gente entende que cada um sabe uma determinada parte da pesquisa, da revista, tem um formato de busca e que consegue outros tipos de publicação que não necessariamente estão dentro das principais bases. E isso não pode ser desconsiderado. Isso daí fica presente em vários dos trabalhos. Então, a gente chega ao final dessa primeira parte da apresentação, e aí a gente deixa esses 15 minutos, na minha concepção, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês dessa primeira parte, e aí e não prolonga muito, né, porque senão fica muito cansativo. Amanhã a gente se encontra de novo às 6 horas. O Vitor vai começar falando sobre esse projeto, a contextualização em torno de 10, 15 minutos, e aí vai para a parte prática. O que eu combinei com ele, né, onde vai me bater, que eu ia pedir para vocês fazerem hoje logo, para amanhã terem uma conta no Parsifal. Está aqui o acesso do Parsifal. É gratuito, não precisa pagar nada. Mas eu acho que é legal a gente tentar fazer aqui uma metodologia ativa de sala invertida. Vocês já entram lá no Parsifal, façam a criação da conta de vocês, já deem uma vasculhada, que amanhã, quando ele for apresentar, vai ficar muito mais simples, muito mais rápido. E aí vocês já trazem dúvidas, certo? Deixa aqui o contato, as redes sociais, os e-mails, e a gente deixa esses 15 minutos para a gente poder tirar dúvidas. Espero que tenham gostado. Eu paro a gravação?
Não, Serufo, deixa aí, porque de repente uma dúvida pode ser de alguém que não assistiu. pôde assistir. Boa noite, gente. Adorei a apresentação. O layout também do slide me chamou muita atenção. Eu gostei também. Adorei. Assim, de princípio, eu não fiquei com nenhuma dúvida, não, mas eu fiquei assim bem curiosa, porque achei que foi muito bem explicado, Marcos. O senhor explicou muito bem. Agora, eu acho que eu vou ter mais dúvida, mesmo na próxima, né? Que vai ser. Acho que amanhã vai surgir muitas dúvidas, que vai ser realmente a prática, né? Certo, obrigado. Se vocês também tiverem interesse, eu vou me antecipar aqui. Vitor, tu tá aí? Marcos, eu acho que caiu a conexão dele, que apareceu ele saindo da reunião. Ah, tá. Existe uma outra ferramenta, eu vou deixar aqui só para provocar vocês, que é o Mendeley. Essa a gente não vai conseguir falar amanhã, a gente pode só mostrar. Mas o Mendeley também faz esse tipo de serviço. Então, esse é como diria o meu colega do lado do Rio, plus a mais aditivo para vocês aí, que é o Mendeley. Botei o link aqui também, tá? Ele tem tanto desktop quanto virtual. Esse eu recomendo que seja baixado, instalado no computador para vocês. Tem para todos os sistemas operacionais. E Serufo, só lembrando aqui ao pessoal, que por ser uma ferramenta gratuita, né, o Parsifal, você tem uma documentação muito vasta na web, falando não somente dele, mas da metodologia PICO, que normalmente é utilizada junto com a ferramenta, né? Normalmente, a maioria dos trabalhos, eles acabam por optar por essa metodologia, mas ela não se fez por si, né? Existem outras metodologias que podem ser aplicadas. Só lembrando, né, o Parsifal ele é só uma ferramenta. Você pode, por exemplo, fazer essa tabulação no Excel. Inclusive, ele exporta para Excel, né, Ana? Isso, ele é bem legal. Ele exporta quem leu, quem corrigiu, quem deu a nota. Ele te dá todo o log. Vocês vão gostar. Mas, assim, faz sentido, né? Criar no Excel, subir para o Google Drive e tudo mais, ele já faz isso. Né? Mas a metodologia mesmo de revisão, ela é uma metodologia que você vai encontrar em diversos trabalhos, e aí não necessariamente utilizando essa ferramenta. Para me ressaltar. Por exemplo, você, não posso usar ou não consegui, enfim, por opção não vou usar o Parsifal, eu posso fazer usando o Pickle separado? Talvez fique a dúvida aí. Sim, pode, né? Pode. A ferramenta é só um meio para você chegar naquele objetivo, né? Nós optamos por ela porque ela, como eu costumo dizer, ela foi uma mão na roda para a gente, né? Ela nos ajudou muito nesse critério de avaliação, né? Do que tinha ou não, né? Para os indicadores que nós estávamos buscando. Talvez algumas outras ferramentas aí, elas não detalhassem nesse nível para a gente. Larissa, eu posso repetir, sim. Para amanhã, criar uma conta no Parsifal. Está aqui o link do Parsifal que a gente colocou. Parsifal.al. Ele é gratuito, né? É só para fazer a criação da conta e tentar mexer só para ver se você consegue ter alguma familiaridade ali com ele. É isso que que eu estou sugerindo para vocês, certo? Mas, e aí, o que eu fiz ainda, né? Eu deixei aqui o Mendeley, que é uma outra ferramenta, e aí eu estou provocando vocês para tentar também fazer a instalação do Mendeley, que é a ferramenta das Corpus, que é uma grande base de dados. Então ele tem ali um download da ferramenta do Mendeley. Quem quiser, ele é muito bom também para catalogação de literaturas. E aí eu vou além, eu vou deixar aqui essa literatura para quem quiser, de 2004, do Kitman, que é uma das primeiras de procedimento para performance de revisão sistemática. E já eu vou aproveitar que o Vitor não está, eu vou dar um spoiler. O Vitor vai falar desse artigo aqui, eu vou deixar o DOI dele e o nome do artigo, que é um artigo que a gente usa como... Ele é novo, 2021, que eu recomendo a leitura, que é um bom exemplo aí de
revisão sistemática, né, que são indicadores de que mensura a qualidade de vida na Europa. Então, eu estou deixando aqui as literaturas uma espécie de sala invertida de metodologia ativa das coisas que a gente vai ver amanhã. Certo? Não, não tem isso de loop infinito, não, Denis. Se você... porque, assim, se na base de dados tem 1000 artigos com aquelas strings, tu vai ter que fazer o procedimento metodológico para os 1000 artigos. O que tu pode fazer é restringir mais para eliminar o artigos com assuntos muito abrangentes. Então, por exemplo, se tu colocar lá ciência de dados, é uma coisa da nossa área, vai aparecer muita coisa de ciência de dados. Vai aparecer mais de 10.000 artigos, eu chuto, numa base como a CAP. Mas sobre o que de ciência de dados que tu vai analisar? Ciência de dados para negócios, ciência de dados para água. Aí já vai cair para 20, 30, 40, 100. Ciência de dados para água utilizando rede neural. Então, assim, esse feeling não tem mais ou menos. Tem você refinar, mas levando em consideração que tu não pode colocar um negócio muito específico que tu perca os artigos, entendeu? Não tem loop infinito, tem metodologia. Essa é a metodologia. Com essa string eu fiz isso. Agora o leitor ele tem que depois ver o teu trabalho e viu se o teu trabalho é sobre ciência de dados na área de agronegócios, tem que ter essas duas palavras. Se é sobre indicadores na Amazônia, tem que ter indicador na Amazônia, entendeu? Não pode botar indicador Amazônia Belém. Belém não é Amazônia, né? Então, essas coisas você vai ter que colocar muito bem amarrado na questão de pesquisa. A gravação eu vou mandar para Iomara, mandar para a turma, e para a Roberta mandar para o Serufo, depois a gente vê até a possibilidade, porque outros alunos se interessaram também, né? De repente a gente pode até deixar no nosso canal, e aí os alunos do programa, se quiserem, eles têm acesso, e aí até os que estão hoje já vão direcionando para o canal, é um local, um repositório que é interessante do que a gente está mandando pelo WhatsApp, né? Até hoje é tão clonado o WhatsApp hoje, que é meio complicado, às vezes a gente manda alguma coisa. Perfeito. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode caminhar para o encerramento e amanhã a gente se encontra de novo às 18 horas. Não é isso, Iomara? Só uma dúvida, eu fiz já a inscrição, só que em relação ao outro link que o senhor mandou aqui, Mendeley, é para baixar, o outro é uma ferramenta que você instala no computador, Samantha. Tá bom. Vai ter que baixar a ferramenta instalada. É gratuita. Aí você tem que observar a versão, né, do sistema operacional que você está usando, Windows, Linux, Mac, qual é o Windows, se é 62, ou 64 ou 32, né? Tá. E aí você... Mas, Samantha, essa da Mendeley é só um bônus, a gente não vai ver essa, eu só joguei para provocar vocês, é uma outra essa. Entendi. Se eu não conseguir instalar, não tem problema. A do Parsifal que tem que conseguir, porque ela é todo web, é mais fácil. É só para tu tentar e falar, tá vendo como é mais difícil? Entendi. Agora, essa do Parsifal é só do... Eu fiz o login, o cadastro, isso. Agora não apareceu nada para baixar, não. Não vai precisar baixar nada. É só acessar mesmo e aí, a partir disso, fazer a criação do projeto, que é o que ele vai mostrar amanhã. Está em branco porque você ainda não criou nenhum projeto na ferramenta. Aí, a partir de amanhã já vai ficar aparecendo lá o título do projeto. Inclusive, quando você cria, você compartilha. Isso, exatamente. Pode compartilhar com outras pessoas, tudo isso a gente vai te mostrar amanhã. Certo? Então tá, vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver como é que eu paro. Foi. Obrigada, gente, pela aula. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Queria agradecer. Tudo muito novo ainda para mim.
e acredito que eu vou ter dúvidas à medida que eu for movimentando esses aplicativos, baixando, procurando, revirando. Então, muito obrigada. Foi interessante, me despertou muita curiosidade e acredito que as perguntas vão vir posteriormente, com toda certeza. Uma dica, até o horário de amanhã, tem uns vídeos bem bacanas, assim, de tutoriais do Pássaro, né? Que aí, alguém postou aqui, eu vou ficar cutucando ele até amanhã para ter dúvidas. Também é uma forma de sair cutucando, né? Nesse tipo. A documentação que é bem vasta na internet sobre ele. Vai chegar um pouco mais amanhã lá nas dúvidas de vocês. Então, pronto. Gente, até amanhã, então. A gente se fala. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, gente. Até, tchau, tchau. Obrigada.